Eu sou Ismael Eleutério Pires, eu sou engenheiro florestal formado pela Escola Superior de Floresta da Universidade Federal de Viçosa em 1977. Tenho meu mestrado em Ciência Florestal voltado para a área de melhoramento florestal pela USP, Escola Superior de Agronomia, Exalc, em Piracicaba, São Paulo, e meu doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa. Desde que me formei na graduação, eu atuei na pesquisa, iniciando na Embrapa, no semiárido, porém trabalhando sempre na liderança de uma equipe, sempre gostei de administração. Ao longo da nossa conversa vou falar um pouco mais sobre a minha vida, a experiência administrativa no setor público, mas inicialmente falando do desafio quando eu comecei minha vida profissional no semiárido, em que a Embrapa assumiu a pesquisa florestal naquela época, considerando que até então a pesquisa florestal era um programa com apoio da FAO que existia juntamente com o IBDF, na época, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, para desenvolvimento da pesquisa florestal. A Embrapa então assumiu a pesquisa florestal aí a partir de 1977, 78, e eu tive o prazer de fazer parte dessa equipe. Na ocasião eram 4 unidades, uma no semiárido, outra no trópico úmido, outra no cerrado e a outra em Curitiba, Colombo, no Paraná, onde hoje funciona o Centro Nacional de Pesquisa de Floresta da Embrapa. Naquela época, quando a gente então chegou no Nordeste, foi um desafio então estabelecer um plano de pesquisa naquela região, ou seja, na região semiárida. E eu e outros colegas elaboramos um plano, tinha uma coordenação central em Brasília, na Embrapa, que era o Dr. Paulo Galvão, que era o coordenador desse programa. E nós então tivemos a felicidade de instituir, de participar da iniciação desse programa na Embrapa, no semiárido, e que até hoje ele sobrevive e é adequado, ajustado às peculiaridades, particularidades daquela região, assim como das demais regiões, conforme eu mencionei. Bom, aí ao longo da carreira surgiu a oportunidade de atuar, além de pesquisador, também como professor. Então, em 1985, finalzinho de 1985, eu fiz um concurso na Universidade Federal de Viçosa para atuar como professor na área de melhoramento florestal. Fui então classificado e contratado pela Universidade Federal de Viçosa, e então onde eu passei a atuar como professor e também continuando a desenvolver pesquisa, inclusive integrado com a Embrapa e outras empresas do setor florestal, até 2015, quando então me aposentei. Aposentei, porém não abandonei também a pesquisa de todo. Então, o que eu queria fazer de paralelo nisso aí? É que, de fato, a minha vivência no ensino, na pesquisa e também na extensão, consequentemente, ao longo dessa vida, eu tive também o prazer de atuar na administração pública. Na Embrapa eu atuei em um determinado tempo como coordenador de equipe, como pesquisador do semiárido, conforme já disse. E aqui na Universidade Federal de Viçosa eu tive a oportunidade também de passar diversos cargos administrativos. Evidentemente que a gente ficar falando da vida profissional da gente, talvez traçando um currículo, né, assim com alguns detalhes, mas eu acho que é válido porque pode servir de referência para outras pessoas que às vezes têm vontade, mas às vezes ficam inseguras em relação à experiência de vida profissional, experiência de vida em diferentes desafios durante a carreira. Bom, então aqui na Universidade Federal de Viçosa eu tive o prazer de atuar administrativamente em diversos cargos, podendo citar coordenador do curso de graduação em Engenharia Florestal. Não vou mencionar datas, porque eu posso pecar aqui em mencionar início e fim, mas apenas a sequência das minhas experiências administrativas. Como assessor
do pró-reitor de ensino também em determinada época e posteriormente como pró-reitor de ensino na Universidade Federal de Viçosa, onde eu tive a minha realização, porque no berço da minha família, meu pai, apesar de ser um agricultor, ele tinha muito apreço pelo ensino, enfim, pela leitura, e ele sempre conduzia e teve até o zelo de colocar professores dentro da sua casa para que pudessem ministrar aulas na região e atender toda a comunidade no entorno de onde morava. E eu aprendi com isso e sempre gostei muito de ensino e atuar como pró-reitor de ensino para mim foi um coroamento muito grande, principalmente na Universidade Federal de Viçosa, que eu sempre tive muito orgulho de fazer parte dessa universidade e atuar então nessa carreira administrativa, contribuindo para o aperfeiçoamento da graduação, assim como de outros cursos e a atuação da UFV de um modo geral também no tocante ao ensino. E aí na sequência, né, como ainda na administração dentro da universidade, tive o prazer também de ser ouvidor geral. Como ouvidor geral, instituímos um software que hoje está em vigor, inclusive, se vocês acessarem a página da UFV, www.ufv.br, e ouvidoria geral, vocês vão encontrar um software de comunicação com a sociedade que eu tive a felicidade também de desenvolver. E para fechar minha carreira administrativa na universidade, eu atuei como chefe do Departamento de Engenharia Florestal no período, aí eu vou citar a data, né, de julho de 2011 até junho de 2015, quando então, vamos dizer, concluí a minha carreira administrativa e da mesma forma poderia dizer de atuação como professor, porque logo em seguida me aposentei. Bom, agora contando um pouquinho também de experiência, né, aqui dentro da universidade, porém atuando em uma instituição que eu admiro muito, na qual atuo hoje, que é a Sociedade de Investigações Florestais. A Sociedade de Investigações Florestais nasceu quando eu ingressei nessa universidade em 1974, numa parceria entre a Universidade Federal de Viçosa e as empresas do setor florestal. Por que Sociedade de Investigações Florestais? Sociedade de Investigações Florestais com o objetivo de desenvolver, de dar apoio ao desenvolvimento da pesquisa florestal. Considerando que a pós-graduação em Engenharia Florestal na Universidade Federal de Viçosa teve início em 75, então aí é um casamento perfeito entre a formação em nível de pós-graduação, a atuação do professor como pesquisador, o desenvolvimento da pesquisa florestal em aporte, em suporte ao setor, às empresas, ao setor que estava se expandindo naquela década de 1970, então aí surgindo o CIF, né, a Sociedade de Investigações Florestais, como uma instituição encarregada de fazer esse elo e permitir uma logística de financiamento da pesquisa e ao mesmo tempo de execução dos projetos de interesse tanto das empresas como de formação em nível de pós-graduação. Bom, de 1974 até meu retorno a essa universidade, eu tive o prazer também de atuar como diretor científico dessa instituição, da Sociedade de Investigações Florestais, de 1989 a 1992. Posteriormente, atuando na minha carreira de formação, da formação da minha carreira, como professor, como pesquisador, e em 2006 retornei à Sociedade de Investigações Florestais como diretor científico, posteriormente como diretor administrativo, considerando que o chefe do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Viçosa é o diretor administrativo, então como tal eu exerci também essa função. E em 2015, me aposentando, fui contratado pela Sociedade de Investigações Florestais para atuar como gerente executivo, cargo esse que exerço nesse momento na Sociedade de Investigações Florestais, na CIP.
Portanto, essa minha é um resumo, né, da minha carreira, a minha atuação na pesquisa, no ensino e da minha formação administrativa, que eu gosto muito e sempre fiz com muito prazer. Todas essas ações, todas essas participações administrativas, porque também acho que elas são importantes, porque em qualquer instituição, principalmente tratando-se de uma instituição pública, é preciso aproveitar as pessoas com seu perfil naquilo que elas são necessárias e úteis. E eu me considero, tenho minha consciência tranquila, que eu me considero que fui útil à sociedade, fui útil à Universidade Federal de Viçosa e me sinto realizado por isso. Bom, do campo da atuação, portanto, como gerente executivo da CIF, nós temos hoje atuado intensamente na ampliação das ações da CIF em projetos de impactos nacionais. Evidentemente que a CIF continua atuando naquele objetivo para o qual ela foi criada, ou seja, desenvolvimento da pesquisa florestal, apoio a ensino de graduação e pós-graduação e logística, né? Apoio logístico, então, a todos a junção desses elos em prol tanto do desenvolvimento do setor florestal quanto da formação de recursos humanos para atuação nesse setor. Entretanto, alguns aspectos, alguns programas, né, mais recentes, nós estamos ampliando, inclusive buscando parcerias com outras instituições, como o IPEF, por exemplo, com a IBA, e também com as empresas do florestal, tanto as nossas associadas quanto outras empresas não associadas, assim como órgãos de governo também. A Embrapa, por exemplo, que eu mencionei aqui, onde eu comecei minha carreira profissional, também uma parceira nossa de sempre, e nós sempre buscamos, naqueles projetos em que há pertinência de soma de forças, nós buscamos então trabalhar de forma equilibrada, juntando essas forças para que nós possamos então causar maior impacto e consequentemente ter projetos mais eficientes, a baixo custo e que atendam às demandas da sociedade e consequentemente tudo isso, né, visando uma melhor qualidade de vida no futuro, considerando que a população mundial cresce a cada dia e cada um produzindo, cada setor, cada instituição produzindo aquilo que ela objetiva, né, visando atendimento à sociedade, com certeza vai estar contribuindo para um futuro melhor para toda a sociedade. E isso a gente sempre traz em mente. Então, podemos citar alguns desses projetos, né? Hoje nós estamos desenvolvendo um projeto relativo a desenvolvimento de materiais genéticos tolerantes à seca, a questão de mudanças climáticas, né? A questão da escassez de chuvas, principalmente aqui na região sudeste do Brasil, nos últimos tempos. Então, isso é uma realidade e a CIF, já preocupada com esse aspecto, desde 2015, vem trabalhando nesse projeto que já está a campo. O professor Gleison, que é a pessoa da área de genética e melhoramento, do Departamento de Engenharia Florestal atualmente, está à frente desse projeto, da coordenação desse projeto, que é desenvolvido com a participação de diversas empresas do setor florestal e, evidentemente, com a interveniência da CIF e a parceria com a Universidade Federal de Viçosa, como sempre. Da mesma forma, estamos também trabalhando num projeto relativo à nutrição, que desenvolvimento de software, enfim, de aperfeiçoamento dos instrumentos para melhorar a eficiência da utilização de fertilizantes e, consequentemente, a melhor produção, enfim, o equilíbrio em produtividade, investimento em fertilização. E nós estamos hoje com a equipe da UFV, do Departamento de Solos, assim como outros da área de fisiologia, da área de água, que estão integrados a essa equipe, também desenvolvendo um projeto nessa linha,
que vai ter como produto softwares como NutriCalc, NutriLiptos, NutriCarbon, que leva em consideração a matéria orgânica. Então, é um projeto que nós estamos já fechando os contratos, iniciando os contratos este ano, a proposta técnica já devidamente aprovada, e o ano que vem estará sendo implementado. Então, acho também que é uma grande contribuição, um projeto de atuação lâmpada. Mais recentemente, inclusive essa semana, na segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de reunir com a direção da IBA, a doutora Elizabeth, em São Paulo, e estamos também articulando a definição de projetos para desenvolvimento conjunto com apoio de outras instituições e envolvimento talvez de outras universidades também. São projetos que têm um impacto mais abrangente, como por exemplo uma grande área que nós mencionamos, que seria também relativa à água. Nossa intenção, então, já iniciamos as conversas, então, como eu disse, na segunda-feira, no sentido de definir ações, e essa é uma linha que nós vamos começar a conversar para, do próximo ano, no curto prazo, ter um projeto consistente envolvendo, então, as instituições gabaritadas, né, para que nós possamos, então, buscar soluções para o setor florestal, buscar melhor eficiência na produtividade, melhor eficiência nos processos industriais e, consequentemente, melhorar a produtividade das nossas florestas e a competitividade do Brasil. Bom, não poderia também deixar de dizer, né, que dentre essas grandes linhas que nós estamos buscando, evidentemente que a CIF aceita sugestões, a CIF aceita colaborações, né, e a CIF também promove eventos dentro de todo esse contexto de informações, de conhecimentos que são gerados dentro da universidade. A CIF tem uma linha de atuação também que diz respeito à produção de eventos técnicos, assim como workshops, seminários, para passar à sociedade, passar à comunidade demandante essas informações que são produzidas a partir desses projetos, assim como o conhecimento existente dentro da universidade, não só da Universidade Federal de Viçosa, como também de outras universidades parceiras. E a nossa intenção, então, com a realização desses eventos é justamente promover também não só a divulgação desses resultados, como também promover a maior integração entre pesquisadores, empresários, técnicos de empresas, com vistas não só passar essas informações, como também identificar demandas e renovar o nosso portfólio de ações e de projetos. Assim como também nessa expectativa de renovação, de ampliação do nosso portfólio de projetos, nós estamos atuando mais intensamente nos últimos tempos em função de uma legislação recente, que é a Lei 13.243 de janeiro de 2016, que permite institui um marco legal para que as universidades, as instituições públicas possam fazer parcerias para instituição de projetos de pesquisa. Então, em função dessa lei, nós estamos buscando, já tivemos a oportunidade de fazer uma visita à Universidade Federal de Lavras, em que nós buscamos, então, parceria com essa universidade, vamos buscar também com outras universidades, como, por exemplo, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que são universidades que estão mais próximas, mas não citando essas duas, né, nós estamos apenas mostrando o início de uma nova linha de ação que era para ampliar pesquisadores, ampliar possibilidades de especialistas, né, que possam ser incorporados às nossas equipes, aos nossos projetos. E dentro desse contexto também, na busca de ampliação e de oportunidade, nós não poderíamos deixar de dizer que dentro dessas universidades
inclusive a Universidade Federal de Viçosa. Assim como qualquer outra universidade, é muito grande hoje o número de professores novos, assim como de novas áreas que têm surgido, como nós poderíamos citar engenharia de produção e outras, né, que são pertinentes ou são correlatas, né, e que podem dar sua contribuição para o desenvolvimento florestal de um modo geral, assim como também relativo a meio ambiente, aspectos socioambientais. E nós estamos então também fazendo uma ação no sentido de levar a esses professores novos, iniciando pela Universidade Federal de Viçosa, informações sobre a nossa atuação, sobre a nossa ação em relação à pesquisa, buscando também ampliar o número de pesquisadores, colaboradores, para que nós possamos então crescer, mas crescer no bom sentido, não no sentido competitivo, mas no sentido de oferecer oportunidades, assim como atender demandas, porque sempre foi esse o nosso objetivo, com vistas ao crescimento, ao desenvolvimento do setor florestal e à melhoria da competitividade do Brasil, né, nesse mercado em que ele tem grande potencial. Uma outra linha de atuação que a gente não poderia deixar de mencionar é a questão do meio ambiente. Quando se fala em florestas, muitas das vezes se confunde floresta com meio ambiente. E por acaso o Código Florestal Brasileiro, o novo Código Florestal Brasileiro, instituído em 2012, foi muito discutido e sempre a floresta no seu contexto. Entretanto, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado da Sociedade de Investigações Florestais, o nosso apreço pela legislação, assim como o nosso zelo pelo meio ambiente. A Sociedade de Investigações Florestais, então, tem também uma atuação muito forte no meio ambiente, mas no meio ambiente como um todo. Nós estamos preocupados em utilizar o meio ambiente, em produzir as florestas plantadas, as florestas de cunho socioeconômico, preservar as florestas nativas, tirar as áreas de proteção ambiental, mas também com responsabilidade. E para isso nós temos também uma forte atuação na pesquisa relativo ao meio ambiente. De um modo geral, também é uma linha de pesquisa que está sempre acompanhando a pesquisa em relação às florestas produtivas também. Então nós poderíamos dizer que nós temos um eixo que visa a utilização do solo, né? A utilização racional do solo e, evidentemente, ao mesmo tempo, né, a utilização, a manutenção, a preservação, a qualidade ambiental, principalmente naquilo que se diz respeito à fauna, à estrutura e propriedades do solo, de modo geral, a água, né, que é um grande fator, conforme eu já mencionei. Nós temos intenção de desenvolver um projeto nessa linha. Então, nós temos diversos professores colaboradores nessa área também e outras áreas associadas, né? Nós não poderíamos desmembrar, né, o ambiente, a sociedade, o ser humano nesse contexto, porque nós queremos que o uso racional do ambiente, do solo, para as florestas plantadas, a conservação da água, a conservação da fauna, a conservação da floresta ou da vegetação como um todo, independente de ser floresta ou não, mas aquela que compõe um determinado ecossistema, porém com equilíbrio e colocando nesse contexto o ser humano. Então, é uma linha também que nós estamos desenvolvendo no sentido de discutir com as comunidades, principalmente no entorno ou no ambiente da atuação, às vezes, das grandes empresas com os empreendimentos de cunho econômico,
mas também no sentido de manter o equilíbrio, manter a razoabilidade, manter a equidade entre os vários segmentos, os vários atores, componentes de um determinado ambiente. Então, nesse sentido, nós estamos procurando atuar e vamos, em breve, no próximo ano, realizar um evento nesse sentido para que nós possamos implementar um projeto, colocar em prática, considerando que esse assunto hoje, na maioria das vezes, ele é tratado pontualmente ou às vezes cada empresa busca resolver a sua situação. E nós queremos uma situação, não criar um modelo, porque eu acho que cada ambiente ecológico requer uma ação distinta em função das características daquele ambiente, mas no sentido de desenvolver, ter orientações, ter diretrizes que nós possamos passar a cada ambiente ecológico, a cada região do Brasil, em função das suas particularidades, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, com desenvolvimento econômico, com empregos, com qualidade de vida. Então, esse é um projeto que nós também consideramos de grande importância para o setor e para a CIF de um modo geral. Bom, de um modo geral, eu acho que eu dei um panorama, né, da atuação da CIF, e gostaria também ainda de acrescentar que a CIF ela está sempre à disposição da comunidade para atendimentos a consultas pessoais ou individuais ou pontuais, melhor dizendo. Então, a Sociedade de Investigações Florestais, para atendimento ao seu público, ela dispõe de uma página na web www.cif.org.br, lembrando que o CIF é com S de sociedade, portanto, repetindo, www.cif.org.br, que pode ser acessada, né, via internet, onde todas as informações relativas à CIF, com seus 43 anos hoje, conforme eu disse no início da minha fala, foi criada em 1974, e está aqui nesse tempo todo, nesses 43 anos, na parceria com a Universidade Federal de Viçosa, instalada na sede do Departamento de Engenharia Florestal. Portanto, o nosso endereço é Sociedade de Investigações Florestais, Departamento de Engenharia Florestal, / Universidade Federal de Viçosa, Campus UFV, CEP 36570 000, Viçosa, Minas Gerais. O nosso telefone é 31 3899 2476 e o nosso e-mail é cif@ufv.br. Portanto, nós estamos aqui à disposição da sociedade, da comunidade como um todo, para atender a diferentes demandas, até mesmo orientações pessoais. Muitas das vezes, pessoas nos procuram perguntando como plantar, como cuidar, como resolver um problema de uma doença, desde o mais simples até o mais complexo. Então, nós estamos aqui numa parceria com a entidade pública para atender a sociedade como um todo, e não só o setor produtivo. Portanto, ficamos à disposição de todos vocês. Gostaria também ainda de acrescentar que a CIF busca hoje, considerando até o próprio meio ambiente, conforme nós acabamos de mencionar, sabendo das dificuldades do setor florestal ou das empresas que trabalham em restauração de áreas degradadas, em recuperação de áreas degradadas, em áreas, a necessidade de reflorestamento com nativas de áreas mineradas e outras áreas degradadas de um modo geral. Então a CIF hoje ela tem
um projeto, uma linha de atuação, que é a oferta ao mercado de sementes de espécies florestais nativas da Mata Atlântica. Portanto, qualquer órgão, pessoa física, viveiro, empresa que demande sementes da Mata Atlântica, a CIF tem plenas condições de ofertar essas sementes e até mesmo sob encomenda. Agora, cabe destacar também o seguinte, esse é uma linha de atuação, existe uma legislação no Ministério da Agricultura, que é o órgão do governo federal responsável por esse segmento. A resolução hoje do Ministério, que até recentemente, até abril deste ano, era IN 56, que era do Ministério da Agricultura, que era a legislação que regulamentava a produção de sementes e mudas, tanto de nativas quanto exóticas, e agora, mais recentemente, a IN 17 de abril de 2017. É a instrução normativa que regulamenta esse segmento de sementes e mudas. E, portanto, conforme exige a legislação, há necessidade de um cadastramento dentro do Ministério da Agricultura e obter uma identidade junto ao Ministério, que se chama Renasem, e a CIF está devidamente credenciada, cadastrada para oferta desses serviços, fornecimento de sementes e mudas, conforme manda a legislação. Muito obrigado e até.